Oiê, tudo bem com vocês? Vamos para mais um papinho da semana. Gente, eu tô aqui em janeiro, mexendo, fazendo os destraves na minha casa, como vocês já estão acompanhando que eu tô postando aqui no canal. E parei para refletir sobre as metas de 2025. Eu confesso para vocês que o ano passado meio que eu não fiz metas, eu fui só seguindo aquilo que eu já fazia. Melhorei em alguns pontos, alguns aspectos, só que para esse ano eu resolvi colocar aqui no papel e eu vou falar com vocês, tá? Então chega de enrolação e vamos falar sobre metas. Vocês devem estar vendo aí nas redes sociais que tem muitas pessoas que estão falando das metas de 2025. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer metas, né? Eu tenho um amigo que ele simplesmente fala que metas são feitas para não serem seguidas, não serem cumpridas, não serem alcançadas, digamos assim. Meta alcançada, né? Eu tô boiando aqui na maionese. E planejamento, a gente geralmente tem pessoas que falam que planejamento também serve simplesmente para não ser seguido e para dar errado. Mas eu não penso assim, não. Eu penso que a gente faz metas e que a gente se planeja, pelo menos para a gente poder ter um norte. A única coisa que a gente não tem que levar em consideração que isso tem que ser aquilo exato e você ficar mal depois se algo saiu do esperado. Mas eu penso que ele serve então como um direcionamento, porque senão, eu já falei em outros vídeos aqui, que se você não tem um direcionamento, você não vai chegar em lugar nenhum. Então é muito mais fácil eu caminhar se eu tenho um propósito, se eu tenho uma direção e se tem algum lugar que eu queira chegar, do que eu simplesmente sair andando sem sentido por aí, tá? Então, eu sou a favor de criar metas, sim. Me conte aqui nos comentários se você costuma fazer no começo do ano uma lista aí de metas. Me contem para eu saber, tá? Gente, e vamos então falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que quando a gente para pensar, senta para escrever as metas, aquilo que eu quero, eu acho que deve girar muito, na verdade, em todas as coisas que eu vou listar, eu penso que tem que seguir muito basear muito na autorreflexão. Por quê? Porque simplesmente a gente vai fazendo o que todo mundo tá fazendo, vai seguindo a manada e aí é muito provável que as coisas não vão dar certo e a gente não vai chegar onde a gente quer chegar, tá? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que ela não tem um salário ou uma vida igual determinada pessoa que, por exemplo, ela segue. Eu penso que você deve pegar como exemplo, mas não querer tentar se encaixar naquilo que a pessoa está falando, porque a sua realidade é outra. Então, eu penso que a gente, quando vai fazer metas ou fazer qualquer tipo de planejamento, primeiro a gente precisa pensar, a gente precisa parar para refletir e isso vai girar em torno da autorreflexão, tá? E conforme eu falei para vocês aí, tem um poema do Manuel de Barros. Lá vai eu trazer alguma coisa em relação à literatura aqui pra vocês. Mas, gente, se você é uma pessoa que não tá acostumada a consumir esse tipo de conteúdo, questão de leitura, a ideia aqui do canal é eu fazer também, trazer isso pra você, pra que você possa saborear um pouquinho. Quem sabe eu não desperte aí o seu gosto por essas coisas, não é mesmo? Então, olha lá, como eu falei para vocês, a gente nunca deve seguir a manada. A gente sempre tem que pensar, refletir aquilo que eu quero para mim, tá? O que eu posso fazer de bom para mim e posso usar outras pessoas como exemplo, tá? Mas não se espelhar nessas pessoas, digamos assim, tá? Então, serve de exemplo aí para você que está pensando em fazer metas, você fazer as suas metas e não se basear em metas de outras pessoas, tá? Como diz Manuel de Barros, a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado,
Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, Manuel de Barros já dizia, seja você. Certo? E vamos parar então aí de papinho furado e vamos para o papinho desta semana, não é mesmo? Gente, tá muito quente aqui em Prudente, eu já falei isso pra vocês em todos os vídeos que eu tô gravando aqui, e eu não sei se vai ficar com barulhinho, porque eu liguei o ar-condicionado e deixei ligado também o umidificador de ar, tá? Então ele espirra. Vocês acham que estão até vendo a fumacinha ali? Então dão um desconto, tá bom? Então vamos lá, para as metas de 2025. Ah, eu tô nervosa que eu vou compartilhar isso com vocês. Agora vocês vão saber quais são as minhas metas. Gente, lembrando que essas coisas que eu vou colocar aqui, eu não coloquei, é para o ano, digamos assim. Pode ser que não ocorra da maneira como eu espero, pode ser que eu não consiga fazer tudo isso daqui, porque tem algumas coisas, algumas pendências pessoais que eu preciso resolver também, né, nesse ano. Então, às vezes pode acontecer de eu ter que desviar aí um pouquinho a rota, mas como eu disse, isso daqui é um direcionamento, tá? Quando você for fazer, repetindo, a sua lista de metas, não coloque ele como algo que se você não cumprir, você fracassou. Pensa que é um direcionamento e que vai servir sempre para você verificar se você está no caminho ou se você está dispersando, tá? Então não peguem isso para fazer mal para vocês, porque senão eu vou colocar assim, tem muitas pessoas que se frustram, se sentem um fracassado e aí desanima. Não pode acontecer isso. A gente tem que pensar em criar hábitos saudáveis, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, tem youtubers, gente, que vocês devem ver por aí, que eles dividem as metas em categorias. Eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque eu sou aleatória demais, a minha cabeça é uma bagunça. Eu simplesmente listei aqui, coloquei no papel para registrar as coisas que eu quero fazer. E não importa se ele tá na área da saúde, se ele tá na área do lazer, eu só sei que são coisas que eu quero fazer. Então eu não dividi em categorias, até porque eu não vou ficar parando assim, ai, o meu lazer, como que tá? Tá desse jeito? Ai, a minha saúde tá como que tá? Tá desse jeito? Não. Eu sei algumas coisas que eu quero, então eu não dividi em categorias, tá? Não tô falando que quem divide tá errado. Eu só tô falando que a Janaína, euzinha, sou aleatória e eu sigo a aleatoriedade aqui também na hora que eu faço a minha lista, tá? Então eu coloquei aqui, ler todos os dias. Não vou colocar meta de quantidade de livros. Por que eu não vou colocar meta de quantidade de livros? Gente, eu sei que eu não consigo ficar lendo um livro por mês. Eu comecei a ler um livro, As Meninas, eu não terminei ainda, porque ele usa uma técnica de fluxo de consciência, é cansativo a leitura. Eu fiquei um tempo sem conseguir andar com a leitura, então eu estacionei na verdade e o certo é eu começar a ler de novo, porque tem coisas que eu não lembro que eu li no início. Então a minha ideia é, para 2025, ler todos os dias. Precisa ser livro? Não necessariamente, porque esse ano eu tenho que pegar muito pesado na questão da escrita da tese. Então pode ser que essas leituras, elas vão convergir para artigos científicos, mas a meta é ler todos os dias, tá? Sem quantidade. Pode ser que eu leia uma página. Se eu li uma página, eu fiz a leitura do dia, certo? Então, ler todos os dias. Uma coisa que me ajudou muito na época do mestrado, e eu sinto que agora eu estou também novamente um pouquinho acelerada demais. Então eu coloquei aqui para eu fazer meditação pelo menos uma vez na semana. A meditação, ela ajuda a tirar um pouco a ansiedade, ajuda a controlar a respiração e isso traz uma paz, uma calma. Então eu quero muito voltar a fazer e eu coloquei como meta fazer uma vez na semana. Se eu conseguir fazer mais vezes, ótimo, mas eu coloquei que pelo menos uma vez na semana eu vou parar para fazer meditação. Depois,
musculação 5 vezes na semana e correr 3 vezes na semana. E o vôlei 1 vez na semana. Para quem não sabe, eu jogo vôlei. O pessoal joga vôlei na dia de quinta-feira e dia de domingo. Eu sempre vou no domingo. Então eu quero manter isso, não quero parar. O pessoal é muito bacana, eu adoro eles. Então a ideia é fazer essas atividades físicas aqui, a musculação 5 vezes na semana, correr. Esse correr aqui é o aeróbico, tá? Não necessariamente todos os dias que eu for fazer a musculação eu vou fazer esteira, mas pelo menos 3 vezes na semana eu tenho que fazer. E no vôlei pelo menos 1 vez na semana. Uma coisa que deu muito certo é eu continuar fazendo as marmitas congeladas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês como que eu organizo. Na verdade não são marmitas, né? Teoricamente as marmitas completas. Eu costumo fazer as misturas, né? E isso deu muito certo, porque me ajuda a comer certo. Então, continuar com as marmitas congeladas. E eu coloquei aqui como uma meta emagrecer 5 quilos no ano. Eu acho que se eu seguir a questão das marmitinhas, fazer os exercícios físicos e o outro aqui que eu coloquei reduzir o consumo de doces, gente, porque quem me conhece sabe que eu sou uma formiga. Eu posso viver sem algumas coisas, mas por enquanto eu não consigo ainda viver sem o doce. Eu como chocolate todos os dias, se deixar. Mas agora, nesse mês de janeiro, eu tô conseguindo dar uma controlada, digamos assim. Então, eu espero continuar reduzindo aí esse consumo de doces. Então, eu penso que se eu fizer essas coisas certinho, o emagrecimento aí de 5 quilos acho que vai dar bom, tá? Então, essas foram as minhas primeiras metas que eu coloquei aqui para esse ano. Tem alguma dessas aqui que eu falei que vai de encontro com o que vocês colocaram? Me contem aí nos comentários. Agora, eu coloquei reduzir o tempo de tela das redes sociais. Por quê? Isso daqui, na verdade, gente, acaba atrapalhando muito. Tem muitas vezes que eu quero fazer uma coisa e eu vejo que quando eu entro no Instagram ou entro às vezes no YouTube, eu tenho ficado bastante tempo, tá? Então, a minha ideia é começar a fazer essa limitação de tempo. Algumas amigas minhas falaram que tem como fazer esse limite de tempo no próprio celular para fazer esse controle. Então eu vou colocar aí por dia uns minutos e eu não espero ultrapassar, tá? Então, começando a partir... Acho que eu vou colocar isso a partir de quando acabar as férias, né? Mas reduzir o tempo de tela. Aqui, estudar, retomar as aulas de saxofone. Para quem não sabe, o ano passado, em 2024, eu comecei a fazer aula de sax. Eu fiz aula durante 5 meses e eu parei, né? Então a minha ideia é retomar as aulas, mas eu acho que eu não quero gastar dinheiro com isso agora, pagando um professor particular, e eu vou tentar estudar sozinha, tá? Em casa, pelo YouTube mesmo, tem muitos vídeos que ensinam. Até porque eu já tenho uma noção de algumas coisas, né? Consigo tocar, sei tocar umas 2 músicas, como um pato ainda, como um pato. Qualquer dia eu gravo pra vocês verem, porque é muito difícil. Mas eu penso que se eu pegar pra estudar, eu posso conseguir estudar sozinha sim. Então, eu pretendo retomar esses estudos em relação ao sax. Aqui também tem a minha qualificação do doutorado, então tem que dar um gás aí, porque esse ano eu tenho que qualificar, tá? Então, eu peguei um pouco leve, eu acho que eu vou apanhar bastante nesse ano em relação à parte do doutorado, mas eu preciso pegar firme aí e vai dar certo. Vamos pensar positivo que vai dar certo. Depois aqui, eu coloquei estudar, aprofundar os meus conhecimentos sobre investimentos, tá? Então, eu comecei a fazer tem algum tempo já que eu consigo reservar o dinheiro do meu salário, um percentual. E a ideia aqui agora, como eu comecei agora a investir na Bolsa de Valores, porque antes eu tinha muito medo da renda variável.
agora eu comecei a investir na renda variável, então eu preciso, na verdade, estudar mais para aprofundar esses conhecimentos, porque como eu já estou investindo, eu preciso aprender, digamos assim, para eu ter aquela sacada, sabe, de o que eu devo fazer para melhorar a rentabilidade da minha carteira, então fazer essas análises mais profundas mesmo que eu coloquei aqui, tá? E aí, continuando com essa questão do investimento, continuar com o meu percentual de investimento, aquilo que eu já separo do meu salário para continuar investindo. Então a ideia aqui é eu conseguir manter pelo menos, tá? Mas dentro dessa meta, eu quero muito aumentar a posição, né? Aumentar a posição dos fundos imobiliários na minha carteira. Até o ano passado eu eu comecei a investir menos na renda fixa e passei a comprar mais fundos imobiliários. E em novembro, foi quando eu comprei as primeiras ações, né? Que eu sentei com o Henrique, um amigo meu, e ele estava me ensinando como fazer as análises. Então, eu preciso aprofundar, mas eu quero muito aumentar a posição dos fundos imobiliários e depois, posteriormente, de algumas ações na minha carteira. Para isso, eu preciso estudar. Então eu coloquei aqui também estudar os produtos financeiros, aumentar o meu nível de conhecimento em relação à questão de investimentos e continuar comprando criptomoedas. Também comecei no mesmo mês, em novembro, que eu comecei a comprar ação, eu comecei também com as criptos, tá? Bitcoin. Por quê? Mas eu coloquei um valor bem baixo para começar, né? Porque ele não é uma coisa tão certa, né? Como diz o Henrique, ele é mais para especulação. Então, o que eu investi o ano passado foi assim, um valor que, por exemplo, se eu saísse, eu ia comprar uma roupa que depois às vezes ia ficar encostada no meu armário. Então, eu direcionei esse valor e comprei 2 meses só. Comprei em novembro e dezembro um pouquinho de cripto, tá? Mas bem pouquinho, só para eu ver como que funciona, fazer as análises do mercado e tudo mais. Porque eu penso que é mais fácil a gente aprender se a gente coloca a mão na massa do que a gente ficar só na teoria, tá? Então, pessoal, essas são as minhas metas para 2025. Quero viajar? Quero viajar. Mas eu coloquei aqui? Não coloquei aqui. Por quê? Se tudo der certo, gente, eu não olhei ainda o calendário deste ano, mas eu acho que vai ter alguns feriados aí. Será que tem? Mas se não tiver também, eu queria fazer algum tipo de viagem no meio do ano. Mas eu não consigo ainda, não coloquei aqui como meta, porque tudo vai depender da questão como vai desenrolar algumas coisas pessoais, né, em relação à questão da troca de trabalho, a questão de algumas pendências aí pessoais que eu tenho que resolver. Então, eu coloquei assim, não adianta eu colocar que eu quero conhecer tal lugar. Então, eu deixei em aberto, simplesmente, eu pretendo fazer alguma coisa no meio do ano, tá? Alguma viagem, nem que seja pequena, mas fazer uma viagem aí. E vocês, estando comigo aqui no canal, vocês vão acompanhar, né? Claro, agora vocês estão acompanhando a minha vida. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, na verdade. É gostoso, assim, quando a gente recebe algumas mensagens do pessoal falando que tá gostando, que tá curtindo, ouvir o que eu tenho pra dizer. E é muito bom ter você aqui, digamos assim. E eu fico até nervosa pra falar, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque eu sei que aquilo que eu tô falando aqui, ele não é uma verdade absoluta, mas eu posso influenciar pessoas. Então, tudo que eu disser aqui, eu tô tentando ser eu tô passando o que eu faço pra vocês, porque se você acha que você é parecido comigo, se você acha que eu estou agindo da forma correta e que serve pra você, pode ser que isso te incentive de alguma forma e te ajude, né? Essas coisas que eu falo aqui. Então, gente, hoje era isso. Me conte aqui nos comentários qual é a sua meta mais audaciosa para este ano.
e eu espero vocês no próximo vídeo. Mas não se esqueça de se inscrever e de curtir esse vídeo, porque se vocês fazem isso, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante, tá? Então, eu conto com vocês. Um beijo e até mais!